Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Copas. E hoje nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre lei, sobre direito. Nada mais justo que trazer uma advogada renomada, Sara Monteiro. Tudo bom, Sara? Tá tranquilo e como é a primeira vez no podcast? Me conta. Oi, Andrei. Tá tudo bem, sim, tô tranquila. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer o convite aqui de vocês, tá? É uma honra pra mim e uma alegria muito grande. Principalmente por estar perto dessa equipe que eu já conheci de perto, super alto astral e que passa uma energia pra gente contagiante. Isso é importante, né? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Sara Monteiro, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Vocês podem me encontrar nas redes sociais através do @ADVSaraMonteiro. Aqui na descrição, pra quem estiver vendo no YouTube, também tá todos os contatos dela. Vocês podem entrar em contato lá pelo WhatsApp, pelo Instagram. Fiquem à vontade. Bom, falar um pouco de direito, pra quem não é da área, extremamente burocrático e até cansativo. Porque realmente a nossa legislação é super complexa. Mas, assim, desde a época da faculdade, do início da minha advocacia, eu gosto de conversar com pessoas e falar com pessoas e de forma simples. Nada melhor do que a gente realmente falar para ser entendido. E é algo que tu sempre gostou? Sempre gostei. Eu comecei a minha advocacia, eu nunca fui CLT. Eu fui estagiária de um grande escritório daqui de Belém. Escritório tradicional, acredito até que ele tenha mais de 50 anos de fundação. E dentro do escritório, quando eu me formei, eu tive o privilégio de advogar nesse escritório e aprender a advocacia lá. Mas como advogada associada, eu empreendia no negócio de outras pessoas. Eu sempre tentava buscar ali o melhor para o meu cliente. Eu considerava aquele cliente do escritório o meu cliente e eu queria dar o melhor para ele. Então eu sempre tentava entregar além do que era me pedido. Desde a época do estágio, né? Desde a época do estágio. Aí eu resolvi, empreender. Porque, assim, quando a gente entra na faculdade, a gente quer trabalhar com processo, a gente quer, enfim, trabalhar com legislação. Mas advogar não é só interpretar leis. A gente tem que lidar com pessoas, a gente tem que lidar com um negócio. E aí, quando eu me formei, eu fiz uma parceria com esse escritório para abrir a minha sala comercial. Dentro do escritório? Dentro do escritório. E aí depois eu expandi um pouco mais, fui para uma sala própria na frente da Justiça do Trabalho de Ananindeua. Naquela época tinha umas salas comerciais lá. E aí me desvinculei um pouco do escritório, mas ainda em parceria com eles. Porque o perfil deles é até hoje empresarial, trabalhista empresarial. Então basicamente o que eu fazia lá? Defendia empresas na Justiça do Trabalho. E eu queria expandir um pouco mais e fui para uma sala própria na frente da Justiça do Trabalho para advogar pro outro lado da mesa. E ainda em parceria com eles. Mas quer dizer que tu atendia os dois lados, eles não ficaram com raiva, nada? Não, pelo contrário. Hoje eu sou muito grata a eles. Na verdade foi uma escola. Eu tenho uma profunda, assim, admiração por todos os profissionais que estão lá. E eles me ensinaram a advogar mesmo. Ensinaram do começo até como se portar dentro de uma sala de audiência, como falar com o juiz. Tinha até um jargão bem engraçado que a gente usava, que eu aprendi com eles, que a gente nunca pode sair de um lugar... Aliás, a gente nunca pode entrar calado e sair mudo de algum lugar. As Legal. Pessoas têm que saber quem você é. Tem que fazer barulho, fazer a diferença. E inclusive, tu tem um destaque até na nossa vida, porque eu achava muito... A gente, quando tava no corpo, eu achava um negócio muito safo. Tinha você e o Lívio, um abraço pro Lívio, um abraço pro... Eu acabei de lembrar o nome dele, fugiu. Meu Deus, o Murilo. Ah, o Murilo abraço. da nossa sala. Isso. E aí, às vezes, eu tava lá criando alguma coisa, quando eu vejo do nada um debate com o outro sobre leis e é decorado e decorado não, porque é tanta coisa que já sabe de cabeça e fala e começa a discutir, fica só observando. Caramba! É incrível como a área do direito é muito ampla, né? Porque acho que todos vocês são de uma área diferente. Isso, cada um tem uma especialidade. Eu tenho um cliente da área de cobrança, é advogado também. Tenho outro cliente que ele é também da área civil, da área criminal. Que eu já ouvi dizer que é muito pesado, né? Sim. E incrível como... Mas é todo mundo advogado. Mas cada um parece que não é concorrente, porque são várias áreas, né?
Sabe que isso que tu trouxe pra gente é super legal? Porque assim, quando eu vim pro ambiente do coworking, eu tive essa sala, só pra gente, na cronologia, como foi que eu apareci no coworking, no Park Office. A sala que eu tava trabalhando sofreu um arrombamento. Eita. Foi assaltada. Levaram todos os móveis Oxi. da sala. Não só da minha, mas de outros advogados próximos ali. E aí teve um processo criminal, eu fui pra audiência como vítima. Fiquei cara a cara com os criminosos, eles receberam o direito a responder o processo em liberdade. A pena foi pequena, porque como todos os bens foram restituídos, então eu fiquei insegura de ficar lá. Caramba, tu viu quem te assaltou? Nossa! Porque era assim, porta com a rua. Não era assim um prédio com uma portaria. É o perigo, né, da porta de rua. E aí eu fiquei muito insegura. E aí isso, de certa forma, me deu uma freada. E como eu tinha ainda uma boa... Aliás, tenho até hoje uma boa relação com o escritório onde eu estagiei, onde eu aprendi a advogar, eles me fizeram uma proposta para assumir a filial deles no interior, para ser coordenadora. E aí eu já estava insegura de ficar sozinha nessa sala e aceitei. Para mim foi um grande privilégio realmente assumir naquela época, recém-formada, com poucos meses, assim, acho que 1 ano de carteira da OAB, assim, advogando, assumir a gerência de um escritório de grande porte, que os clientes eram empresariais, empresas multinacionais. Então foi um grande desafio, por isso que eu sou extremamente grata. Monte Dourado. Não conheço. É uma cidade muito distante, de difícil acesso, só por avião ou barco. Eita. Muito longe mesmo. Então teve que largar tudo aqui pra ir pra lá. Eu larguei tudo e pra realmente encarar esse desafio. Entendi. E aí, o que acontece? Quando eu voltei, porque realmente eu estabeleci um prazo pra ficar lá. Quando eu voltei, eu tava procurando já, por conta dessa minha experiência de insegurança, um prédio realmente com... Voltou esse ano? Não. Eu voltei antes da pandemia. Ah, sim. Aí que deu mais uma freada essa situação da pandemia, porque tudo fechou. Sim. Aí eu fiquei no home office, como diversos profissionais, né? Que a gente teve que... Eu, como advogada, eu acho que a maioria dos meus colegas, a gente era muito acostumado com o presencial. Ir pra audiência, todo mundo teve que se adaptar, os juízes, nós. E aí, pra mim, foi uma adaptação, mas também foi muito positiva, porque me impulsionou a ir pro digital. E hoje, inclusive, tem muitas audiências que acontecem através do digital. Não veio depois da pandemia, é isso? Veio depois da pandemia. Antes não podia? Antes não, tinha juízes, inclusive, que faziam questão de ser presencial. Tanto que quando eu tava em Monte Dourado, empresas de São Paulo, de outras partes do estado do Brasil, contratavam o escritório Mendonça pra fazer audiência lá em Monte Dourado. Escritório Mendonça, acho que eu já ouvi falar desse escritório. Não, tem até um logo azul, se eu não me engano. Ele tem um logo verde. Não, ele é então um escritório... Tô confundindo. Que tu já deves ter ouvido falar assim, porque ele é muito tradicional. E ele, assim como vários outros grandes escritórios de Belém, é uma referência na área empresarial trabalhista. Então, com certeza, você já ouviu falar dele. Eu acho que eu já ouvi falar, só que eu acho que na minha mente tem uma marca de outra empresa. Entendeu? Que também é Mendonça. Ah, pode ser por conta do sobrenome, né? Por conta do sobrenome. Mendonça Advogados Associados. Foi lá que começou a tua jornada como estagiária? Foi lá que começou a minha jornada como estagiária, como advogada. E realmente aprendi, porque eu aprendi a prática. Sim. Enquanto tinha a teoria na faculdade, tinha a prática lá no escritório. Exatamente, porque acho que para qualquer profissional é diferente a prática da teoria. Muita. Muita coisa que tu aprende na teoria que tu não aplica nunca, né? É verdade. Então, nessa caminhada, quando eu retornei para Belém, eu queria me especializar em previdenciário empresarial, porque era toda a minha prática até então. E aí veio uma pós para Belém presencial com profissionais assim que eu admirava, que admiro até hoje, que são referências na área. Então, eu me matriculei nessa pós para fazer a especialização em empresarial. Só que esse módulo era o último do curso.
E durante a pós-graduação eu me apaixonei pela Seguridade Social. É isso que eu ia te perguntar agora, porque tua especialização é... Direito Previdenciário. Perdão, isso. Mas toda a tua história tá se regendo das empresas, né? Isso. Aí o que aconteceu? Como eu tava estudando, me apaixonei pela Seguridade Social, comecei a atuar nesse campo. E ainda caminhando com o trabalhista empresarial em parceria com o Escritório Mendonça. Sim. Chegou um tempo que ficou muito pesado levar os dois. E aí eu tomei a decisão, a escolha de realmente me dedicar ao previdenciário. E hoje ainda chega clientes da área trabalhista, mas o que é legal do co-work que eu conheci aqui é essa parceria entre os profissionais. Ninguém se olha como concorrente. Isso Isso é um ponto muito legal. É uma comunidade que se ajuda. Eu vejo eu tô com um processo que não quer pegar, bora trabalhar junto nisso aqui. Eu acho isso muito incrível, muito incrível. Foi, inclusive, a gente teve recentemente um bate-papo com a Único, né? Marketing digital. Sim. Também. E a gente debateu isso, que a relação da ASH com a Único é muito parceria também. A gente não se vê como concorrente, né? A gente atua em coisas parecidas, mas não as mesmas, né? E é muito legal ver essa também no direito. Inclusive, eu queria ser advogado antes de saber essa área, né? Olha, que legal saber disso. No meu ensino fundamental, eu gostava muito de desenhar. E só que eu falava, eu quero ser advogado. Eu gostava de estudar, de ler e etc. Só que ainda eu gostava também muito de desenhar. E aí surgiu a oportunidade, já contei aqui essa história, no primeiro ano, né, do ensino médio, de editar uns vídeos. Eu falei, cara, eu gosto disso aqui. Então é com isso aqui que eu vou levar. Então eu deixei esse sonho. A mamãe até fala que o sonho dela é ter um filho advogado, né? Ela queria que eu fosse advogado e eu fui pra área de marketing. Aí ela queria que a minha irmã fosse advogada, ela tá na área de licenciatura em letras. Agora tem um irmão pequeno, né? 2 anos, ela falou, o Pedro vai ser advogado. Bora ver se vai mesmo. Já tem aí esperança, né? Tem uma esperança aí. Mas olha, André, isso que tu falaste, até dentro da nossa própria área, a tua de marketing, a minha da advocacia, em específico, previdenciário, advogados, a gente tem especialistas e aí a gente se complementa. Sim, né? sim, Aí tu acabaste de falar da empresa Único, né? Embora eles sejam da área, mas eles têm, eu acho que, nichos específicos. Isso. E aí vocês se complementam. Aí, como o Luiz fala, a gente fica trocando figurinha, né? Exatamente. E isso é muito legal, essa parceria, porque, enfim, fica um ambiente mais leve. Já a pessoa tá num ambiente cheio de advogado, todo mundo tá de olho no processo do outro, querendo o processo do outro, aí que fica muito escroto. Sabe o que eu acho super interessante aqui eu ainda não senti isso em outros ambientes. Aqui do Parque Office, da comunidade do Bell Office, é realmente essa união entre os empresários de realmente se ajudarem. Tanto que eu fechei vários negócios aqui de parceria com advogados. O doutor Murilo. Eu tive uma vez, eu até perguntei se ele e o doutor Lívio. O Lívio eram sócios, porque eu vi ele falando de trabalho junto tempo. Então, esses dois são sócios? Como é? Fiquei curioso e perguntei. Falei, a gente não é sócio, a gente só troca aqui de vez em quando. Eu achei isso, cara, fantástico. Fantástico. Essa parte de advocacia, essa ramificação, né? É tão interessante porque, por exemplo, a ASH tem o seu advogado, né? Que é o doutor Leandro, lá da Arca. Ele vê essa parte de contratos, parte de cobrança. Mas, por exemplo, ele não atua... Um exemplo aqui prático. Ele não conseguiu me ajudar na questão lá do meu acidente porque não era da área dele, né? Sim. E aí, como é que ele iria? Ele falou, não, André, é melhor tu procurar um advogado que seja da área. Eu consegui um outro advogado também, cliente, o Luiz. É outro Luiz, tem um monte de Luiz aí. E ele conseguiu me ajudar, né? E não é... Agora, se eu fosse, por exemplo, um processo de cobrança, eu não ia passar pra ele porque não é a área dele. Então eu acho isso muito incrível, porque tem um advogado que é especializado e te supre, né? Eu acho que é muito mais, por exemplo, gestão de registro de marca, que a gente trabalha muito. É difícil achar um advogado que faça aqui. Por que é tão difícil? Sabe me responder? É muito chato, é complicado? Como é que funciona essa questão? Na verdade, o processo de patente, registro de marca, direito autoral, ele não é complexo. O grande problema que eu acho que, infelizmente, é extremamente demorado. Então, para se registrar uma marca, em média, leva 18 meses. Mais de 1 ano. E aí, pra gente, advogado, como a gente explica pro nosso cliente que eles têm que esperar tudo isso que não depende da gente, é do órgão. E aí, tem gente que talvez não tenha paciência, que demora muito, né?
Demora bastante. Isso é horrível. Imagina, alguém que criou uma invenção. Tem que esperar tudo isso para poder colocar no mercado. Então, assim, não encaro a questão do registro legal, a questão legal de alta complexidade. Sim, tem as suas peculiaridades, mas eu acredito que a principal dificuldade mesmo é a questão da morosidade dos órgãos públicos. Entendi. Mas voltando ao teu assunto, tu disse que estava nessa parte de direito empresarial, mas conheceu o providenciário, né? Como foi essa mudança de paixão? Eu sempre tive, desde que eu me entendo assim, essa vontade, aliás, essa vontade não, prática do voluntariado, fazer muito por conta também da minha formação cristã. E aí, advogar para pessoas mais vulneráveis me trouxe, assim, aliás, foi um propósito que eu descobri. Não que o mundo empresarial não tenha, porque também é uma satisfação muito grande a gente reparar o direito do nosso cliente empresário que foi lesado, principalmente pelo governo. A quantidade de impostos que se cobra e o que é pior, indevidamente. Às vezes o empresário paga um imposto que ele não deve. Ele nem sabe, né? Ele nem sabe. Ele tem que buscar restituição na justiça e encarar também a morosidade do judiciário, passar aí anos brigando por um direito dele. Mas, assim, qual que é a diferença? É que ele, ainda seja pequeno ou grande, ele ainda tem capacidade de encontrar um profissional. Minimamente ele conhece ali os direitos dele. Sim. Ou seja, empresário tem que saber essas coisas. Tem mais acesso, ele pode não saber especificamente, mas ele tem uma noção. Porque ser empresário não é só ter uma ideia, né? Tem muita coisa, tem financeiro, tem jurídico, tem administrativo, tem tudo. Então, assim, é que nem eu só queria advogar e trabalhar com processos, mas eu também tenho que cuidar dessa parte. Pessoas, contratação de pessoas, de equipe, enfim, para me dedicar ao que realmente gosto, que é o meu propósito. Advogar, fazer audiência, trabalhar em processos, mas tem muito mais do que isso. Ajudar pessoas, né? E aí eu comecei... E não só pessoas... Quando eu falo pessoas vulneráveis, eu não tô falando de pessoas, assim, só aquela pessoa baixa renda. Eu tô falando até do empresário pequeno, empreendedor, um MEI, que é lesado pelo governo, ou que ele não tem acesso a informações que ele pode ter uma cobertura de um seguro, porque como ele é sozinho e ele tá começando muitas vezes do zero, ele é a equipe toda. Sim, eu sei como é. Então, às vezes, pessoas dependem dele, quando ele tem dependentes, esposa ou companheira, filhos, e aí se ele não puder trabalhar, quem é que vai pagar as contas? Sim. Então ele também é uma pessoa vulnerável. O pequeno empresário, aí quando a gente ele também é um vulnerável. Tudo depende dele, se ele adoecer, como é que as contas vão se pagar. E aí no Brasil a gente tem um seguro público, que é o INSS. E para ser segurado da Previdência Social, a gente precisa contribuir. E existem várias formas de contribuir para a Previdência Social. E a depender do porte daquele empresário, ou daquele trabalhador autônomo, ou daquele profissional que está entrando no mercado do trabalho, como são os profissionais liberais, por exemplo, dentistas, médicos, arquitetos, engenheiros, que aí fazem tudo, nesse primeiro momento eles podem ter uma cobertura mínima do INSS. Então tá dizendo que surgiu a dúvida, um MEI que tá no começo, tá precisando de um recurso, ele pode usar o INSS, ou só quando acontece algum acidente, por exemplo? Não, o INSS é um seguro que protege a incapacidade para o trabalho. Então, aquele trabalhador, aquele pequeno empresário que fica doente, ou a mulher que precisa se ausentar por conta da gestação, da maternidade, então esses profissionais eles vão se afastar do trabalho e a Previdência Social vai pagar um benefício. Não é o valor todo do lucro, né? Até pro povo não achar que fiquei doente, vou pegar
valor altão, não, é uma porcentagem, né? É uma porcentagem, exatamente. E aí que aí entra o nosso trabalho profissional de orientar essas pessoas a um planejamento previdenciário. Porque ela pode ser segurada para ter o valor mínimo, ou ela pode ser segurada para ter o valor máximo da Previdência, que tem um teto, que é 7 mil e pouquinho. Então, assim, aquele que tem capacidade financeira maior, ele até pode receber o teto da Previdência e diversificar os investimentos dele em outras áreas que ele possa ter um retorno quando ele precisar se afastar. Só você citou o MEI, né? Só pagar a guiadagem, então não é o suficiente. Não, é o suficiente, mas o que acontece? Isso é bem legal ter estocado nesse assunto do MEI, porque eu recebo muitos profissionais que não têm noção de como é que se recolhe errado. E no pior momento, naquele momento que ele precisa, porque ele adoeceu, ele não consegue receber o benefício da Previdência porque ele recolheu errado. A ideia do MEI que o governo criou, ela é muito boa, que é justamente para amparar esses profissionais para ter uma cobertura mínima. Só que a forma como tem que recolher, como os prazos, eles são complexos e às vezes olha só, para ser MEI, a pessoa, o profissional sozinho pode ir lá se cadastrar e criar seu CNPJ. Não necessariamente ele precisa de um intermédio de um contador ou de advogado. Mas aí ele só cria o CNPJ e ele abre. E o pós, recolher nas datas certas. Como ele abriu sozinho, ele não tem uma orientação que existe datas específicas para pagar. Porque senão ele perde a cobertura. Eu vou dar um exemplo real, muito triste, de um caso que chegou até mim. Uma trabalhadora costureira MEI recolhia lá a guiadagem dela todo mês. E veio a pandemia e realmente ficou muito difícil para muitos empresários, profissionais, e ela parou de recolher, porque realmente ela não tinha atividade e ela não conseguiu recolher sozinha. E ela passou o período da pandemia todinho sem recolher. E pós-pandemia, ela foi diagnosticada de câncer. Eita. Ela já tinha perdido a cobertura do INSS. Mas por falta de informação, câncer é uma doença grave que está na lista da legislação que permite receber benefício sem carência mínima. O que significa isso? Bastava ela recolher uma contribuição. A lei não proíbe isso, tem que recolher na data certa. Então, se no mês que ela descobriu ela recolhesse daquele mês... Ela ia ter direito. Ela ia ter direito. Entendi. Interessante isso. Dá um belo assunto, porque, enfim, como você mesmo disse, os empresários, eles têm um acesso a esse conhecimento, né? Mas uma costureira, às vezes, que cresceu de forma humilde. Eu tenho, por exemplo, uma costureira que atende a gente, que ela não sabe mexer em um WhatsApp direito, né? Então, se não tiver um suporte ali, alguém que oriente, ela não vai conseguir, talvez, desenvolver essas funções legais, né? Então, sobre tudo isso, o que você acha sobre, talvez, a falta de informação, né? Porque talvez eu acho que não seja tão fácil achar essas informações onde essas pessoas possam achar, né? Porque é muito difícil, pelo menos visando essas pessoas, elas entrarem no site do Gov e ver matéria por matéria para poder... Não tem, acho que, uma forma fácil, ou tem? Olha, a gente tá numa era tecnológica e as coisas estão se informatizando. Então, assim, hoje tem uma plataforma, que é o Meu INSS. Então, ela é acessível para qualquer pessoa. O grande problema que eu vejo é que grande parte da população tá no... Eu vou usar aqui uma palavra que eu uso, mas assim, nem eu acho que existe ela. Um analfabetismo digital. Sim, existe muitas pessoas que, infelizmente, não acompanham, né? E que não acompanhar nessa era de tecnologia, nessa era de inteligência artificial, vai ficar muito por trás. E aí, o que acontece? Mesmo acessando a plataforma do Meu INSS, lá tem realmente as indicações para pedir benefícios. Tem alguns benefícios específicos que, por conta da complexidade da legislação, se a pessoa fizer o pedido sozinho lá e errar o preenchimento do formulário, ela tem o direito do benefício indeferido.
porque ela preencheu errado ou porque ela não juntou a documentação correta. E ela pode refazer depois? Em alguns casos, sim, outros não. O que ela escreveu lá, o que ela preencheu, não tem mais como alterar. A depender do benefício, pode ser corrigido. Entendi. Então tem que ter realmente muito cuidado. Então, o que eu tô vendo aqui é que tu basicamente não faz só advocacia, faz muita contabilidade também, né? Sim, eu também tenho uma paixão por matemática. Falaste um pouco da tua, né? Teu início ali. Eu gosto também bastante de matemática. Do ensino médio e tudo mais. Então, quando eu ingressei nessa área de previdenciário, tem uma parte muito de cálculo e esse bate-papo que a gente está tendo aqui de contador. Mas eu percebi que a maioria dos meus colegas não gostam de cálculo. É mesmo? Não sei porquê, mas não gostam. Mas assim, o que eu vejo? É essencial a gente trabalhar com cálculo para as pessoas, principalmente no planejamento previdenciário, para elas saberem exatamente o leque de opções que existe e para que elas possam decidir. Exemplo, eu fiz um planejamento previdenciário da minha mãe, que é farmacêutica. Ela já teria direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, há cerca de 2 anos. Mas como ela ainda está em atividade, se ela continuasse contribuindo até ano que vem, o valor da aposentadoria dela ia quase dobrar. Eita, então acaba que compensa, né? Compensa. Então, como é que a gente sabe disso? Não é adivinhação, é fazendo cálculo. Vou dar um outro exemplo real, bem triste também. Nossa, eu fico com uma dor no coração quando chegam esses casos até mim. Empregada doméstica, salário mínimo. Então, a vida toda foi salário mínimo. Para ela não ia fazer diferença, contribuir um pouco mais ou menos quando ela chegou até mim por conta da idade dela. O benefício dela ia ser salário mínimo. Só que ela não sabia que ela já poderia ter feito esse pedido em 2019. Já poderia ter se aposentado. Já poderia ter se aposentado. A gente tá em 2024. 2019. Foi esse ano, então. Ela poderia ter, mas ela não tinha acesso a esse conhecimento, então ela nunca fez o pedido. Ela me procurou esse ano, em 2024. 5 anos depois. Ou seja, ela perdeu 5 anos de aposentadoria, que não tem mais como reverter, porque ela nunca fez o pedido. Então, para ela não ia fazer diferença nenhuma. Ela deixou 5 anos pro governo, por falta de informação. Eita. Mas, Sara, pro bate-papo ficar mais leve, tu me contou 2 histórias tristes. Conta pelo menos umas 2 felizes. 2 cases de sucesso. É verdade. Pra equilibrar, né? O que acontece? Chega muito cliente querendo aposentadoria. Eu poderia só oferecer a aposentadoria, porque fazendo o cálculo, vendo que ele preenche os direitos, eu digo assim, não, então tudo bem, vamos fazer a aposentadoria. Mas como eu gosto de cálculo e eu faço projeções, eu verifico que se... Eu tenho um caso de um marinheiro que eu olhei que se ele esperasse só 6 meses, que era a data de aniversário dele, que ele ia mudar de idade e ia fazer diferença no cálculo dele. Então, pensando nele, eu falei assim, não é o momento para você aposentar. Vamos esperar 6 meses, porque o seu benefício vai pular, vai ter uma diferença de R$1.000. E é um valor alto. Então, se eu não tivesse esse olhar de cuidado com o que é melhor pro cliente e não pro escritório, porque se eu fizesse a aposentadoria dele naquele momento que ele queria, eu ia receber a contraprestação pelo meu serviço. Mas eu pensei nele, na diferença, no impacto que ia ter na vida dele. Pra ti não ia fazer diferença nenhuma, né? Pra ele ia ser muito grato, aí ele recomenda pra outra pessoa, ela me ajudou nisso aqui. Né? Exatamente. Então eu sempre tento ter esse olhar do que é o melhor pro cliente, porque quando ele procura um advogado, ele não conhece a legislação, quem conhece somos nós. Por isso que ele procura. Então a gente tem que apresentar todos os cenários para que ele tome a decisão. E às vezes, como é uma diferença tão pequena de 6 meses, mesmo que ele dissesse pra mim, não, eu quero aposentar agora, eu ia dizer, não vou fazer tua aposentadoria. Só aqui há 6 meses e acabou. Porque olha só, às vezes tem algumas pessoas, não esse cliente em específico realmente tem um grau de extinção, ele consegue minimamente ter uma noção. Mas tem alguns clientes que eles não conseguem perceber o impacto financeiro que vai fazer na vida deles. Às vezes pega só mais um pouco, 1 ano, 6 meses pra ganhar, poxa, pro resto da vida. Exatamente. Então faz toda a diferença, né? E aí,
Quando tu era criança, que tu entrou na faculdade, criança não, né? Que criança de faculdade. Quando tu entrou na faculdade, tu achou que tu fosse pra que área? Quando eu entrei na faculdade, eu sempre, na contramão de todo mundo que sempre pensou em concurso público, pelo menos assim, na minha turma, grande parte dos colegas sempre pensaram em concurso público. Um ou outro na advocacia, porque tinha familiar que realmente vinha da advocacia, então já tinha aquele referencial. Você não tinha? Não, da minha família não. Mas eu sempre tive esse desejo da advocacia. Nunca foi assim um sonho. Porque eu acho que eu já empreendo desde que eu era criança. É mesmo? Então eu sempre tenho essa curiosidade, essa insatisfação de realmente tentar fazer ali dentro do que é possível a mudança. Porque assim, quando ainda que a gente ingresse nessas áreas do serviço público, por exemplo, que realmente tem pessoas que têm propósito e eu admiro muito, porque eu vivo ali lidando com o servidor público e a gente percebe a diferença daquela pessoa que é apaixonada pelo que faz. A gente chega lá na justiça e eles tentam resolver o problema. E se eles não conseguem, eles vão procurar quem pode resolver. E tem aquele que não tá nem um pouco preocupado em resolver. Então a gente percebe que não é uma realização tá ali, tá? Enfim. Dinheiro, talvez. E sempre dentro da escola, enfim, eu sempre tentei resolver o problema das pessoas. Por exemplo, hoje eu já sei. Lá atrás eu não sabia, não tinha consciência, foi muito empírico. Na minha turma tinha um garoto PCD. E ele enfrentava muitas barreiras, bullying, preconceito e às vezes até falta de tato dos professores. Isso no ensino fundamental, médio. Ensino fundamental, ensino médio. Então, como eu via que ele não tinha esse apoio dos colegas e do professor, eu ia lá tentar ajudá-lo a evoluir e a progredir. Então, eu chamava ele para fazer os trabalhos em grupo comigo, quando ninguém queria fazer com ele. Então, às vezes, o professor falava lá e ele não conseguia compreender, mas eu sentava do lado dele e explicava, agora eu entendi. Então, eu sempre tive essa motivação de ajudar as pessoas. E você falou um ponto que eu achei interessante, curioso, né? Você empreende desde criança. Como é que começou essa história aí? Quando eu me apaixonei pela matemática por conta de uma professora em específica, porque ela dava aula com muita paixão. E às vezes a gente tem uma referência. Por que eu gosto disso, eu gosto daquilo? De repente foi alguma experiência que a gente teve positiva, ou a gente começou a admirar alguém que se tornou referência pra gente. Então, no ensino fundamental, eu estudava numa escola pública muito precária. Eu só lembro dessa professora porque ela era apaixonada pela profissão mesmo. Ela ia dar aula quando tinha greve de ônibus, quando todo mundo faltava, ela ia lá para cumprir o propósito dela. E aí eu dava aula para meus coleguinhas de classe quando não tinha aula. E eles aceitavam de boa? Eles aceitavam. A minha mãe, tadinha, ela pensava, meu Deus, a minha filha vai ser professora. Coitada. Nada, realmente uma profissão muito... Não, muito. Eu falo a tua mãe, que eu acho que ela não queria isso, né? É porque hoje é mais valorizada, apesar das dificuldades. Mas na época do meu ensino fundamental e médio era terrível. Os professores super desvalorizados enfrentavam diversas barreiras que realmente enfrentam ainda, mas com um pouco mais de apoio, de sindicatos, enfim... Naquela época, coitado, meus professores. E por isso que eu tô falando, coitado, também tava imaginando um negócio, não, professora. Hoje em dia tá sendo muito bem mais valorizado, né? Tem até uma história no Japão, acho que é no Japão, na Ásia, né? De que o imperador se curva aos professores, mas não é bem assim, né? Muita gente acha que é isso. Na verdade, ele se curva ao professor dele, não aos professores. Tá. Muitas das pessoas acham que não são todos. Como é que ele vai saber que fulano é professor, né? Olha, não sabia. Eu já tinha ouvido falar, mas não especificamente assim, do professor dele. Lá... porque eu não sei se é Coreia, se é Japão, se é China, enfim.
Lá existe essa história, né, que é muito falada aqui no Brasil, de que o imperador se curva aos professores. Mas a verdade não é essa. A verdade é que ele se curva aos professores dele. Porque, por exemplo, como é que ele vai saber que o Andrei é professor? Se ele não conhece o Andrei, né? Sim, sim. Mas os professores é uma autoridade, só que o professor é dele, né? E eu trato nisso porque isso eu acho que trouxe uma força aqui pro Brasil, uma inspiração de dar valores, né? E nunca pensou em abrir um curso, algo assim, já que a gente tá falando sobre educação nessa parte, porque assim como a tua professora de matemática, a gente vê que tu é muito apaixonada pelo que tu faz, né? Essa questão de ajudar pessoas. Nunca pensou em abrir uma vertente assim de ensino? Eu nunca pensei especificamente de ensino, mas o que eu venho me engajando durante anos. E aí, recentemente, eu tenho um colega que é psicólogo e ele, nas terapias dele com crianças e jovens, ele identificou a dificuldade da leitura. Sim. E aí ele fez um projeto e eu engajei nesse projeto. Eu ajudei ele a fazer esse projeto. Esse projeto foi protocolado, participou de um edital e ganhou o edital e recurso público da Lei Paulo Gustavo. E esse projeto é uma biblioteca. E aí esse valor que foi arrecadado com recurso público foi todo revertido em compra, aquisição de livros novos, livros super caros que dificilmente pessoas da periferia, baixa renda iriam ter acesso. E aí, no projeto dele, eu me engajo de forma voluntária. O nome do projeto é Biblioteca Itinerante. A gente leva os livros aos espaços públicos, a projetos sociais que queiram receber, e a gente trabalha a cultura com o público infanto-juvenil. Legal, legal. Isso aí levando educação. Aí vem aquela Sara lá ensinando os amiguinhos na sala, né? Exatamente. Mas pro ano de 2025, tem projeto novo? Quanto que tá planejando aí? Sim, tenho sim. Recentemente, a gente teve uma decisão no judiciário dizendo o seguinte, que é inconstitucional o desconto de 25% na folha de pagamento de aposentados e pensionistas que recebem benefício do INSS e moram no exterior. Então, Entendi. Quantos brasileiros que moram no exterior têm descontado do seu benefício valores indevidos? Então, o meu projeto para o ano de 2025 é esse. Atrás desses estrangeiros por meio das mídias sociais e informá-los dos seus direitos para que eles usem a lei ao favor deles, que eles tenham de volta a restituição do valor que é deles, que o governo descontou indevidamente. E vai ter essa volta, né? Exatamente. Interessante esse projeto. Tá embarcando nesse projeto sozinha? Tem algum parceiro? Ainda não tenho parceiro, mas eu tenho uma acadêmica de direito maravilhosa. Que está aqui, inclusive acompanhando. Está aqui e que ela me ajuda muito nisso. E ela tá preparando aí o roteiro para eu ingressar com vídeos educativos nas mídias sociais. Bora falar agora de vídeos então, né? Pra gente tá quase no fim do nosso bate-papo. Você chegou aqui falando, uma das primeiras coisas que você falou era: eu amo o vídeo de vocês, segue eles. Por quê? O que tem de diferente? A gente sempre gosta de trazer a visão que o convidado tem da AIS. Que visão tu tem da AIS hoje? Olha, geralmente o mundo corporativo é muito frio, é muito sério. E às vezes a gente tem uma visão de uma empresa de fora. E quando a gente se aproxima um pouco mais de perto dela, a gente percebe que é totalmente diferente daquilo que ela é nas mídias sociais. E a AIS, ao contrário do Contrassenso, ela é uma empresa extremamente autoastral, que levanta até o autoastral dos clientes. E a simplicidade que vocês conduzem a relação com os clientes e as mídias sociais de uma forma leve é exatamente a alma do negócio de vocês. O que a gente vê lá na rede social é exatamente o que vocês são no dia a dia. A gente brinca. Frente a frente. Legal, legal. Então o que falta pra tu começar a gravar vídeo, Sara? Tem que gravar. Qual é o seu nome? Desculpa. O que é Giovana? Giovana, puxa ela, Giovana. Coloca. Sara, bora ter uma reunião? Bora, uma reunião importante. Coloca a Sara. Sara, tá aqui teu roteiro. É agora.
Tem que fazer assim pra... A gente vai fazer isso mesmo. A Giovana vai ser minha chefe agora. É, porque eu tô sabendo aí que tu tem uma história no TikTok. Ah, é verdade. Ela nem conhece o TikTok, Sara. Pois é, no TikTok eu tento ser mais leve, né? E faço umas brincadeiras que eu não tenho coragem de fazer lá no Instagram. Por que não, Sara? Porque, assim, eu ainda tenho uma dificuldade de ser, assim, um pouco mais extravagante no Instagram. Eu sou um pouco mais contida, até porque o público ali é um pouco... mais sério. Então eu não sei se realmente... Não é ainda o meu perfil ser tão extravagante no Instagram. Mas lá, como o público do TikTok é diferente, são mais jovens e é uma coisa assim mais leve, aí parece como se fossem ambientes diferentes. Qual é o teu TikTok, Sara? Quer revelar esse segredo ou não quer? Em todas as mídias sociais, o meu @ é ADV Sara Monteiro. No TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Já sabe, quem quiser pesquisar a vida da Sara, já tem aqui o histórico completo dela. O jovem que quiser, que é de direito, quiser dar umas risadas, porque a gente viu lá no Quark. Ah, foi mesmo, já, não vou. Lembra? Eu vou passar pra ela daqui a pouco, pra ela vai ficar chocada. É outra Sara. Mas, gente, esse papo aqui, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Sara, por ter aceitado o nosso convite depois de um feriado, né? Até perguntou se a gente ia refazer. Não, bora, Sara, que a gente tá no 12. Exatamente. Muito obrigada. Eu que fico muito honrada e muito feliz de estar participando desse novo projeto de vocês, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Graças a Deus, em nome de Jesus. Então, quem quiser falar com a Sara e tiver algum problema de advocacia dentro dessas áreas e de outras também, porque, como vocês puderam ver, se a Sara não faz, ela tem quem faça. É um network aí gigante. É verdade. Quem estiver vendo no YouTube, aqui embaixo na descrição tá todos os contatos da Sara, todas as redes sociais dela, né? Até o TikTok eu vou fazer questão. Quem quiser dar umas boas risadas aí. Giovana, cria conteúdo pro TikTok dela, essa moça aí, ela sabe fazer. Mas deixa seu like aí, quem estiver vendo no Instagram, siga-nos, tanto a Sara quanto a Ash. E quem estiver no YouTube voltando, deixa sua curtida, se inscreve e aguarde os próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado, Sara. E foi um prazer essa conversa com você. Muito obrigada. Tchau, galera. Falou!